E aí pessoal, começando aqui mais um podcast dos palpites. Hoje falaremos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2015. Estamos aí chegando ao final de mais um Campeonato Brasileiro, o Corinthians praticamente campeão. Então temos lá nas 4 primeiras posições que dão ali as vagas à Copa Libertadores do próximo ano, Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Santos. Lá embaixo, tentando disputar a segunda divisão no próximo ano, Coritiba e Goiás, 2 times que vêm de 5 derrotas. Joinville e Vasco, 2 times que vêm buscando permanência, né? Vêm tentando ali permanecer com campanhas melhores do que os 2 que eu falei anteriormente agora, o Coritiba e o Goiás. Hoje somente eu, Gabriel Dias, irei aqui fazer este palpicast. Nós esperamos todos vocês lá no nosso site, dando seus palpites. Nosso site é palpite.es. Criem suas ligas, chamem seus amigos para fazer aquela resenha de quem é bom no palpite, quem não é bom, quem é ruim. Criem ligas lá. Nessas ligas vocês podem organizar bolões se vocês quiserem ali com o nosso sistema de pontuação. Nas ligas vocês podem dizer ali quando elas começam, quando elas terminam, que campeonatos valem. E o nosso sistema organiza tudo ali para vocês. É só vocês convidarem as pessoas, elas se cadastram, entram na liga, vocês aceitam e o nosso sistema faz tudo, sem complicação para quem está organizando o bolão, né? Então, essa 33ª rodada, o início dela se dá com São Paulo recebendo o Sport no Morumbi às 5 da tarde do dia 31, no sábado, né? O São Paulo é o 5º com 50 pontos e o Sport é o 7º com 49, confronto direto. Esse time do São Paulo, essa instabilidade política aí do São Paulo, a gente não tem como dizer que não vai influenciar no time, né? Tá influenciando, o time tá jogando mal, troca de técnico novo, com filosofia completamente diferente do anterior. São Paulo vem mal, já o Sport vem com tudo, né? Vem 4 vitórias nos últimos 4 jogos, vem subindo, vem tentando a sua classificação a Libertadores. Eu acredito num empate, 1-1. Os 2 times se anulando, um fazendo um gol no outro e um acabando no empate. Os 2 times ali morrendo abraçados nessa rodada, né? Nessa rodada. Ali sem conseguir evoluir, somente mantendo ali. Também no dia 31, às 7h30 da tarde, a Ponte Preta, que também vem lutando por uma possível vaga a Libertadores, recebe o Joinville. O Joinville, lá embaixo, né? 19º com 30 pontos. A Ponte Preta é a 9ª com 47. Eu só posso apostar aqui numa vitória da Ponte Preta, encostando de novo ali no grupo que é capitaneado pelo Santos e que tem ali um monte de times próximos tentando a vaga na próxima Libertadores. Ponte Preta 2-0 sobre o Joinville. Ponte Preta é um time melhor que o Joinville, né? Vai ganhar, 2-0. Também no dia 31, o Avaí, que nesse momento é o 16º, com 34 pontos, recebe o Cruzeiro, que é o 11º com 44. O Cruzeiro, se tivesse começado a recuperação um pouquinho antes, estaria lutando por vaga na Libertadores nesse momento, que é bem provável nesse momento, né? Ainda pode acontecer, mas é improvável. Acredito, eu vou botar aqui uma vitória do Cruzeiro por 1-0 fora de casa sobre o Avaí. Vitória do Cruzeiro 1-0. Cruzeiro o Cruzeiro ainda pode tentar conseguir uma classificação, viu, para Libertadores. O Avaí eu acho que vai cair. Vai ser feia essa briga ali. Do 15º ao 20º são 5 pontos. Eita, ferro. Às 9 da noite do dia 31, o Coritiba, cadê o Coritiba? 17º com 33, recebe o Figueirense, 15º com 35. Eu aposto aqui por jogar em casa, eu aposto numa vitória do Coritiba ultrapassando o Figueirense. Coritiba 2, Figueirense 0. Vamos mudar, Coritiba 2, Figueirense 1. Mesmo assim, vitória do Coritiba e o Coritiba ultrapassando o Figueirense. Já no domingo, às 5 da tarde, dia 1º de novembro, uma prévia da final da Copa do Brasil, né? Santos e Palmeiras. O Santos passou por cima com 2-3-1 do São Paulo, que vem nessa fase horrorosa. O Santos é o 4º com 50 pontos. E o Palmeiras contou com uma ajudinha do juiz aí para chegar à final. Mas todo mérito, chegou à final. O Palmeiras é um time que tem uns lampejos de futebol muito bom, com lampejos de internacional, vamos dizer assim.
de um desinteresse, de uma falta de capacidade de articular jogadas de vez em quando, mas um futebol muito incisivo e efetivo em alguns momentos. O Palmeiras é o 8º com 48 e o Santos é o 4º com 50. Aqui eu achava, voltando à Copa do Brasil, eu achava que o Fluminense ia passar. E quase passou, né? Teve uma bola do Fred ali no final do jogo, que era pro Fluminense ter se classificado, o Fluminense ter feito o gol ali e se classificado à final da Copa do Brasil. Vou apostar aqui 2 times cansados, talvez algumas, não vai ter, ninguém vai poupar ninguém, né? Pois é, uma semana de folga. Apostar no empate em 2-2, jogo bom. Empate 2-2 entre Santos e Palmeiras. Seguindo, também às 5 da tarde do dia 1º, o Grêmio recebe o Flamengo. O Grêmio, que eu acho que o Grêmio chegou no momento que eu achava que ia chegar. O Grêmio, ele estava numa fase boa e aí ele começou uma descendente antes do Grenal. Veio o Grenal, aquela espetacular, sensacional, absurda vitória sobre o Internacional, onde o Grêmio fez um jogo de muita intensidade. Eu não achei um jogo tão vistoso, mas um jogo de muita intensidade, e anulou qualquer coisa que o Inter poderia fazer, sabe, qualquer tentativa do Inter de fazer alguma coisa, e ali ganhou uma moral absurda, começou a ganhar muitos jogos, jogando bem, jogando um futebol bom, só que agora começou a dar uma baixada na intensidade, que eu inclusive achava que ia acontecer mais cedo, mas que bom pro Grêmio que aconteceu só agora, né? Porque agora a vaga tá bem encaminhada, vai ser muito difícil o Grêmio conseguir perder a sua vaga. Ainda mais jogando com o Flamengo, que afastou 5 jogadores essa semana, um time de frangalhos, que depois da chegada ali do Guerreiro teve uma fase mais ou menos, depois o Oswaldo chegou e o time embalou, e agora o Flamengo voltou a ser o Flamengo que é todos os anos, né? Sempre quando vem jogando um futebol bom, acontece um fiasco, alguma coisa assim, e o time degringola. Então eu acredito numa vitória do Grêmio por 1-0 sobre o Flamengo. 2 times indescendentes, né? O Flamengo ladeira abaixo totalmente, e o Grêmio ali com um momento de um pouquinho de estabilidade. Mas eu acredito numa vitória do Grêmio, classificação para Libertadores, sem muito susto do time tricolor. Às 5 da tarde, o grande jogo da rodada também, dia 1º, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians, né? Ainda a gente pode achar depois dessa rodada que dá a possibilidade do Corinthians perder o título. Eu vou apostar aqui em vitória do Atlético Mineiro por 2-1, botando ali uma lenha na fogueira do campeonato. Não vai dar, mas vai botar uma lenha na fogueira. Atlético Mineiro 2-1 sobre o Corinthians, jogando em casa, onde é um time muito forte. Também às 5 da tarde do dia 1º, a Chapecoense, que é a 14ª com 39 pontos, recebe o Atlético Paranaense, que é o 12º com 42. Eu vou apostar aqui no empate entre os dois times. Eu acredito que a Chapecoense vai fazer os pontos suficientes para escapar do rebaixamento. Aquele pessoal ali de baixo vai se matar totalmente. A Chapecoense está a 4 pontos do Figueirense ali, que é o 15º. Eu acredito no empate aqui nesse jogo em 1-1 entre os dois. Chapecoense que fez um bom papel na Sul-Americana, jogando contra o campeão da América, o River Plate, que vai tomar uma sacola provavelmente pro Barcelona lá no final do ano, mas fez um bom papel e olha, quase levou para os pênaltis. Teve um lance no final do jogo que o Thiago Luiz deu uma cabeçada, a bola resvalou na trave e saiu. Era para a Chapecoense ter levado pelo menos para os pênaltis daquele jogo. 1-1 aqui entre Chapecoense e Atlético Paranaense. Já às 6 da tarde, né, no dia 1º, o Vasco recebe o Fluminense. O Vasco é o 20º com 30 pontos e o Fluminense é o 13º com 40. Eu vou apostar aqui numa vitória do Vasco, 2-1 sobre o Fluminense. O Vasco que tem jogado muito bem os clássicos cariocas nesse ano, né? Vou apostar numa vitória do Vasco e um lampejo ali, vai dar na tentativa de escapar do rebaixamento. Eu vejo muito nebuloso. Eu acho que o Goiás, pela fase horrível, vai acabar caindo. Acho que pela fase o Vasco e o Joinville ainda tem uma possibilidade. É muito complicado, muito complicado.
O Avaí também vem numa fase ruim, né? O Figueirense ele alterna vitórias com derrotas e isso pode acabar salvando, né? Mas nesse jogo específico, Vasco Fluminense, eu acredito em vitória do Vasco e ali chegando a 33, ficando ali na iminência de sair da zona de rebaixamento. Fechando a rodada, o Goiás recebe o Inter às 7h30 no dia 1º também. Goiás numa fase horrível, protestos, o Inter jogando um futebol horroroso, mas vem conseguindo resultados, que é incrível. Parece o final do campeonato do ano passado, onde o time do Abel não conseguia jogar nada, mas vencia os jogos, com aquela classificação ali na Bacia das Almas lá contra o Figueirense, gol do Wellington Silva. Ano passado o Inter ganhou lá do Goiás. Eu acho que vai empatar esse ano em 0x0. Jogo que não vai acontecer porcaria nenhuma. 0x0 entre Goiás e Inter. Goiás eu acredito que vai visitar segundo ano que vem. E o Inter não vai visitar Libertadores. E encerrando então, pessoal, esse podcast aqui. Eu falei bastante, discorri bastante sobre os times. Normalmente eu faço um podcast um pouco mais detalhado, né, sobre cada jogo, coisa que foi pedida aí por um dos nossos ouvintes. Espero, ainda acho que não é no nível que ele sugeriu, mas vamos tentando fazer melhor cada vez. E é isso aí então, pessoal, meus comentários e palpites aí dessa décima não, né, o Brasileirão tá acabando, 33ª rodada do Brasileiro da Série A eram esses. Esperamos todos vocês lá no nosso site dando seus palpites. Era isso aí então, pessoal. Até uma próxima. Deixem comentários aí, comentem aí pra gente. E deixem o seu gostei se gostaram do nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Tchau!